Olá pessoal, eu sou o Lucas, para quem não conhece, e aqui no meu canal eu ensino você a investir para você chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você seja um pequeno investidor iniciante começando agora do absoluto zero, beleza? E hoje, especificamente nesse episódio, a gente vai falar sobre as grandes lições dos maiores investidores. De fato, aquelas pessoas que tiveram muito sucesso e que se tornaram aí ícones no universo dos investimentos. Tudo isso para que você consiga aí ter mais ferramenta na sua caixa de ferramenta e construir a sua tão desejada e sonhada renda passiva e lá na frente conseguir chegar na independência financeira. E por que esse episódio é super importante? Porque de verdade uma das melhores maneiras da gente aprender, qualquer que seja o assunto, é estudando, mas não é estudando de qualquer forma, é estudando com quem sabe fazer as coisas. E com quem, claro, está disposto a ensinar. No mundo dos investimentos, isso não pode ser diferente. A regra é exatamente a mesma. Por isso que eu separei aqui para você hoje alguns dos melhores e maiores investidores de todos os tempos. E hoje eu vou te falar não só um pouquinho de quem são esses caras e qual é a filosofia de investimento deles, mas eu vou te falar também como que você consegue aplicar um pouquinho de todos esses ensinamentos que esses grandes investidores passaram para a gente. Mas para isso você precisa entender um conceito aqui chamado, uma palavrinha mágica chamada de assimetria. Pô, Lucas, por que eu tenho que entender sobre assimetria? É muito comum no mundo dos investimentos você encontrar as pessoas aí falando termos na internet, matérias, né, que você possa ler aí no jornal, falando que você precisa buscar assimetrias positivas para você. Assimetrias positivas parece um termo difícil, mas de verdade não é. Esse termo assimetria, em outras palavras, né, no mundo dos investimentos, significa que você, no seu papel de investidor, você precisa encontrar boas oportunidades de investimento. Oportunidades essas que tenham muito mais espaço para se valorizar e para crescer do que espaço para se desvalorizar e cair, tá bom? Tá, e por que isso é tão importante? Porque se você não conseguir encontrar esses investimentos denominados assimétricos, você dificilmente vai conseguir ter sucesso no seu investimento. Você provavelmente vai colocar o seu investimento em uma opção que vai te trazer um risco muito maior do que a possibilidade de retorno que ela tem para te oferecer. E aí está o grande problema. Quando a gente faz um investimento onde o risco é muito maior do que o retorno, como o próprio nome já diz aqui, né, a chance de você perder dinheiro passa a ser muito grande. E aí você não vai conseguir ter sucesso nos seus investimentos, não vai conseguir construir a sua renda passiva, não vai conseguir chegar na sua independência financeira, tá bom? Eu gosto de dar um exemplo sempre aqui da escada. O que é esse negócio da escada? Que exemplo é esse? Pô, pensa que você tem que pintar aí uma parede. Essa parede é bem alta, ela tem, sei lá, 3 metros de altura. Você não vai conseguir chegar no topo da escada e alcançar, né? Você não vai conseguir chegar no topo da parede e alcançar sem o auxílio de uma escada. Então, a partir do momento que você encostou a escada na parede e começou a subir, né, por essa escada para poder começar a pintar o muro lá em cima, você vai ficando mais distante do chão. E, consequentemente, o risco de você cair e se machucar, né, acaba ficando cada vez mais alto. Por outro lado, se você tiver ali logo no comecinho da escada pintando ali na parte bem baixa do muro, se você tropeçar no primeiro, no segundo degrau, isso não deve ter um grande tipo de problema para você, mesmo que você caia, você não vai aí se machucar tão seriamente. Então, esses negócios da escada é um paralelo que eu estou fazendo aqui, mas que você tem que entender isso na hora que você vai investir. Se você compra uma ação, um fundo imobiliário, qualquer outro tipo de investimento, em um momento que ele está lá em cima, lá no topo da escada, cá entre nós, a chance, né, de você ver aquele investimento se desvalorizando, ou seja, a chance da parte maior, do tamanho da queda ser muito maior do que até o topo da escada, isso não é uma simetria boa para você, isso não é uma simetria positiva. Por outro lado, se você faz um investimento naquele momento em que o investimento está super desvalorizado, putz, de verdade, ele pode ser que ele caia? Pode, a gente nunca vai conseguir acertar o melhor momento de compra, mas a chance dele cair passa a ser cada vez menor versus o resultado e o potencial de retorno que ele pode te dar quando esse investimento passar a se valorizar novamente, tá bom? A filosofia dos grandes investidores não foge muito disso. Ela segue muito desse parâmetro e você vai ver que eles têm em comum esse conceito de que você deve comprar bons ativos a bons preços, que você consiga encontrar esses investimentos que tenham uma assimetria positiva para você na hora que você está fazendo aquele investimento, tá bom? Então eu recomendo fortemente que você preste muita atenção nessa live de hoje, nesse tema de hoje, porque a partir disso você vai conseguir se moldando como investidor, não só através da sua experiência,
mas também através do que você vai aprendendo assim com os outros, tá? E eu vou te dar um spoiler, porque um dos caras que a gente vai falar, um dos grandes investidores que a gente vai comentar aqui no dia de hoje, é um cara que criou um método que depois ele denominou de fórmula mágica. E vou te dizer que ainda que o nome seja um pouco esquisito, é uma fórmula bem interessante, eu vou te falar um pouquinho dele mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, vou ter que falar, e não tem como ser diferente, do talvez o maior e mais famoso investidor que a gente tem no mundo de investimentos em renda variável. É um cara ali chamado Warren Buffett. O Warren Buffett, ele de verdade é o investidor que ele não conseguiu talvez o maior retorno percentual, mas ele conseguiu um retorno percentual muito bom por um tempo excepcional. Nenhum outro investidor conseguiu se manter tão fiel a essa filosofia e com resultados tão sólidos por um tempo tão longo como o Warren Buffett. Hoje ele já é um senhorzinho, tem mais de 90 anos, mas ele continua ativo no mundo dos investimentos, continua sendo inclusive um dos homens mais ricos aí do mundo. Mas coisas interessantes que eu tenho para te dizer sobre o Warren Buffett aqui, o primeiro deles é que ele teve essa consistência toda traduzida, né? A gente consegue ver o resultado disso através do retorno dele. Em média, por ano ele teve um retorno de na casa dos 20%. Cara, isso é muita coisa, ainda mais se eu olhar para essa janela de tempo de investimento. Ele teve 20% em média por ano, num universo ali, numa janela de tempo de 50 anos, 5 décadas. Onde você estava 50 anos atrás? Eu não era nem nascido. Tendo a dizer que você provavelmente também não. E ainda assim, se você era, você possivelmente era uma criança. Então, olha só, imagina você conseguir por 5 décadas manter uma consistência tão boa de investimento para que nesse período inteiro você tenha uma média de 20% ao ano. Isso, claro, não quer dizer que todos os anos foi 20%. Não, tiveram anos muito bons em que ele teve retornos de 30, 40, 50%, tiveram anos que não foram tão bons assim, às vezes até com retornos negativos, mas na média por ano deu um resultado até aqui de 20%. Excepcional, né? Além disso, ele tem uma característica muito interessante que ele, quando faz um investimento, ele faz um investimento com o olhar de ser sócio da empresa. Então, ele não é um investidor que entra muito nessa história especulativa, ele é um cara que, quando ele investe, é porque ele acredita naquele negócio. E mesmo se a opinião pública, ou seja, se a opinião dos outros investidores não for a mesma que a dele, mesmo que todo mundo esteja falando mal de uma empresa, de um setor, se na análise dele aquela empresa tem uma perspectiva no futuro de ser uma ter resultados crescentes, lucros crescentes, se o setor dela é um setor sólido, com boas perspectivas, ele vai investir. E vai investir pesado, sem ficar ligando muito com as notícias aí, com o que outras pessoas estão falando, tá bom? Só para você ter uma ideia, o patrimônio dele hoje está na casa de 100 bilhões de dólares. Ele é a nona pessoa mais rica do mundo, inclusive. E uma curiosidade é que 99% desse patrimônio, então, dos 100 bilhões de dólares, 99 bilhões vieram, né, ou seja, foram construídos depois dos 50 anos de idade de Warren Buffett. Olha que loucura. Tá, não estou te dizendo aqui que um bilhão de dólares é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. Mas ele demorou do zero, do dia que ele nasceu, até 50 anos para construir um patrimônio de 1 bilhão de dólares. E hoje o patrimônio dele é de 100 bilhões de dólares, cresceu em 100 vezes. Então, isso daqui na prática a gente consegue ver essa história dos juros compostos e tal, que a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe daqui a pouco. Então, fique ligado, porque o Warren Buffett é um excelente professor para você conseguir entender como funciona essa dinâmica do investimento de mais médio e longo prazo. As grandes lições que eu quero te passar aqui sobre Warren Buffett são basicamente quatro. A primeira delas, que ele diz é: seja sempre otimista quando todos estiverem pessimistas, e pessimistas quando todos estiverem otimistas. Em outras palavras, aqui cara, não segue o efeito manada. Quando todo mundo estiver pessimista, vendendo seus ativos, achando que o mundo vai acabar, é nesse momento que você consegue fazer os melhores negócios, é nesse momento que você consegue fazer os melhores investimentos da sua vida. É quando você vai conseguir se tornar sócio das empresas top de linha por um preço, né, comprando a ação por um preço abaixo do que de fato vale. Isso é uma assimetria, é aí que você encontra, como eu te falei no começo aqui, a tão chamada, né, conhecida e buscada assimetria positiva no mundo dos investimentos. Fechado? A segunda grande lição de Warren Buffett é: coloque os juros compostos para trabalhar a seu favor. Então,
Você não pode ficar pagando juros para o banco e ficar fazendo com que os juros compostos fiquem agindo contra você, e sim pegar o poder dos juros compostos e colocar para agir a seu favor. É isso que de fato vai conseguir fazer você alavancar e multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. E quando a gente fala de tempo, Warren Buffett foi um exemplo, né? Tem sido um exemplo real de que tempo é extremamente importante e ser consistente, então, nem se fala, né? Um cara que tem 50 anos aí de histórico no mundo dos investimentos, com retorno no patamar que ele teve, de 20% em média ao ano, mostra que retorno mais tempo com consistência, você consegue sim, de fato, alavancar muito, crescer muito o seu patrimônio. E, consequentemente, você vai conseguir encontrar formas mais eficientes de conseguir te gerar renda passiva. Beleza? Então, seja consistente ao longo do tempo. E a última e principal lição que eu separei aqui para a gente falar especificamente de Warren Buffett é: não fique hipnotizado pelo mercado. Ou seja, não precisa ficar acompanhando a bolsa de valores todo dia. Você aí não vive de bolsa de valores, você não trabalha com isso. Então, de verdade, não faz sentido algum que você fique com a tela do home broker aberto o dia inteiro acompanhando e tal. Isso só vai fazer com que você acabe em alguns momentos agindo por emoção e não sendo racional. Então, não precisa ficar acompanhando a tela do computador o tempo inteiro. Até para você ter um exemplo, eu que gosto muito do assunto, falo muito do assunto, né, passo bastante conhecimento para outros pequenos investidores, seja aqui no YouTube ou seja no Instagram, eu ainda assim não abro a tela do home broker todo dia. Hoje, por exemplo, eu não abri, eu não sei dizer até agora como que foi a performance da bolsa de valores hoje. Porque de verdade eu não preciso fazer isso. Não faz sentido nenhum. É muito mais importante você traçar uma boa estratégia, ser consistente ao longo do tempo e, obviamente, fazer as suas reavaliações e não ficar todo dia, toda hora aberto com o home broker ali, com a tela da corretora piscando na sua frente, tá bom? Um grande professor de Warren Buffett foi um cara chamado Benjamin Graham. E agora eu vou te falar então sobre esse segundo grande investidor que eu separei para a gente falar a partir de agora. Benjamin Graham é, talvez, se não o pai, deve ser um dos principais criadores da filosofia de investimento chamada Buy and Hold, ou seja, investir uma ação e segurar aquela ação por muito, muito tempo. Ele foi um dos pioneiros a fazer e trazer esse conceito de que era muito importante você investir em uma empresa, mas buscando investir com o olhar de futuro dela e que ao longo do tempo acreditando que ela vai te gerar valor. Comprar ações boas a bons preços e manter essas ações na sua carteira por um longo período de tempo. Isso vai gerar valor para você. Fechado? Benjamin Graham viveu no século passado, ele nasceu em 1884, veio a falecer em 1976, mas ele desde aquele tempo já conseguiu criar essa filosofia de investimento em um mercado que não era assim tão conhecido e tão democrático como ele é hoje. Então olha como ele foi um cara bem pioneiro. Inclusive ele deu aula na faculdade para Warren Buffett, que a gente acabou de falar. Então pode ver que Warren Buffett foi um grande seguidor de toda a filosofia criada ali por Benjamin Graham. Benjamin Graham, ele percebeu e ele foi talvez um dos, se não o primeiro, mas um dos primeiros investidores a não só perceber, mas conseguir tangibilizar, conseguir aterrissar, em que ele dizia que o mercado de ações é extremamente irracional no curto prazo. O que ele queria dizer com isso? Ele queria falar, olha, no curto prazo, de verdade, o mercado da bolsa de valores tem um sobe e desce muito pela emoção, pelas notícias e não pela racionalidade. E é exatamente isso que faz com que a gente consiga encontrar boas oportunidades, desde que a gente esteja preparado para isso. E para aquelas pessoas que não estão preparadas, o que acaba acontecendo é que elas vão agir por impulso e vão vender as ações ou ainda comprar as ações nos momentos errados, porque elas também vão seguir essa lógica irracional do mercado e vão agir de forma irracional. Inclusive ele, com todo esse conhecimento que ele foi adquirindo, ele escreveu um livro, uma das bíblias do mercado financeiro, chamado O Investidor Inteligente. Se você me perguntar, pô, Lucas, Investidor Inteligente, vale a pena ler o livro? Eu vou te dizer que é um livro bem legal para quem está começando, mas não é o melhor livro do universo do ponto de vista de investimento. Ele é muito legal porque ele foi um livro extremamente pioneiro. Ele foi um livro, ele traz conceitos ali que ninguém na época dizia e falava. Eu quis separar aqui para você basicamente duas partes bem legais do livro e que eu acho que são as principais, na minha opinião.
A primeira é que ele traz essa irracionalidade, ele conta e ensina para a gente sobre essa irracionalidade do mercado, dando um nome. Ele fala que existe uma entidade, existe aí, né, o senhor mercado. E ele faz um paralelo contando que esse senhor mercado é um cara extremamente temperamental. É o que a gente falou agora há pouco, né? Ele é um cara que age pela emoção e não pela razão. Esse cara temperamental vai fazer com que, se ele não gostar de ouvir alguma coisa, se ele ler uma notícia que ele não gostou muito, ele vai agir de forma muito maluca, ele vai ficar muito bravo e vai começar a vender as ações e aquele mercado vai começar a se desvalorizar. E aí, essa irracionalidade, esse mercado muito temperamental atrapalha os outros investidores. Porque os outros investidores entram nessa onda e começam a fazer besteira. Então, você precisa tomar cuidado com o senhor mercado e com esse temperamento do senhor mercado, para que você não caia nos erros que a maioria dos investidores acabam caindo ao longo do tempo, que é entrar nessa onda irracional do senhor mercado e acabar agindo de forma errada e na hora errada. Tá bom? Outro grande ensinamento dele é que ele criou uma fórmula que funciona muito bem para algumas ações até hoje, para outros segmentos não funcionam tão bem, mas basicamente é uma fórmula simples que você consegue aplicar para conseguir calcular o preço justo e o preço teto de uma ação. Lucas, o que é preço justo, o que é preço teto? Preço justo, como o nome próprio já começa a indicar, é quando você faz algumas contas para tentar identificar quanto que deveria de fato valer a ação de uma determinada empresa. É importante você saber essa referência para você saber se você está pagando caro ou está pagando barato. Pô, imagina que você quer, por exemplo, trocar ali a cadeira do seu escritório. Vamos imaginar que você trabalha aí, você tem uma cadeira que você usa todos os dias e você quer comprar uma cadeira nova, mais confortável e tal. Putz, como é que você consegue saber se você vai fazer um bom negócio ou um mau negócio se você não tiver a menor ideia, a menor referência de preço? Você não vai conseguir. Eu não, se você não tiver uma ideia de quanto custa uma boa cadeira, você não vai saber se pagar R$ 2.000 é barato ou caro, se você pagar R$ 500 é barato ou caro. Você precisa ter uma ideia de qual que seria um preço justo para uma cadeira que vá oferecer, né, o nível de conforto que você está buscando. Trazendo isso para o mundo do mercado dos investimentos, você só vai saber se você está pagando caro ou barato num investimento em uma ação, se você conseguir identificar qual que seria o preço justo daquela ação. Se você não tiver essa referência, você dificilmente vai conseguir saber a hora certa de comprar ou até a hora certa de não comprar e não fazer aquele investimento, beleza? Basicamente, né, Benjamin Graham criou essa fórmula. Essa fórmula ela também ajuda a gente a calcular o preço teto de uma ação. Então, vamos imaginar, o preço justo de uma ação aqui X da empresa Sbrubbles é de R$ 50. Então ele faz um cálculo que ele fala, para você poder comprar essa ação com uma margem de segurança bacana, você deveria pagar no máximo R$ 40. Até R$ 40 continua investindo, compra as ações. Mais do que 40, putz, ainda que não tenha chegado no preço justo, a sua margem de segurança ficou muito pequena. A chance de você perder dinheiro vai ficando cada vez maior, vai aumentando. Então, essa fórmula de Benjamin Graham nos ensina não só a calcular o preço justo da ação, mas também nos ensina a calcular o preço teto, para que você não invista quando a ação superar esse preço teto. Quer dizer que a margem de segurança do investimento já ficou pequena, tá bom? E aí, obviamente, quando descolava demais do preço justo, ele comprava ou vendia. Então, se estava muito abaixo do preço justo, Benjamin Graham comprava as ações. Se o preço da ação estava muito acima do preço justo, ele vendia as ações, porque o mercado, naquele momento, estava sendo irracional. Fechou? Grandes dois ensinamentos aqui, bem básicos, bem resumidos. Primeiro, busque pelo valor das ações, pelo valor das empresas que você está investindo. E só compre, lógico, quando o preço tiver uma margem de segurança boa para aquele investimento que você está fazendo. Só dessa forma, conhecendo o preço justo, que você vai conseguir de fato saber se você potencialmente está fazendo um bom investimento ou não, tá bom? E outra coisa que ele ensina muito é que empresa boa é empresa que dá lucro e segue crescendo ao longo do tempo. Então, se a empresa está dando prejuízo, se o lucro está decaindo, né, se é um lucro decrescente, não inventa moda, não fique colocando seu dinheiro em investimento porcaria por aí, porque não vai dar resultado. Empresa boa é empresa que dá lucro, e melhor ainda é se você conseguir comprar essa empresa pagando pouco, ou seja, bem abaixo do preço justo. Fechado? Lições pesadas aqui, hein? Simples, mas pesadas. Eu separei aqui mais dois caras, três caras que eu quero falar
que são feras também. O terceiro deles é o Peter Lynch. Peter Lynch foi um grande investidor, ele foi um gestor de fundo de investimento. E o Peter Lynch, ele foi um gestor, né, ele teve esse fundo aberto entre 1977 e 1990. Pô, Lucas, mas por que só isso? Não foi tanto tempo assim, né? Ele só trabalhou entre 77 e 90? Basicamente foi. Tanto que Peter Lynch se aposentou aos 46 anos. Isso porque ele conseguiu resultados excelentes através da filosofia de investimento dele. Ele chegou num determinado momento que ele já acreditava ter um capital e um patrimônio que era suficiente para ele poder se aposentar mais cedo e fazer outros tipos de negócio, curtir um pouco mais a vida, descansar um pouco mais, e por isso ele se aposentou em 1990, ele fechou, encerrou o fundo de investimento dele, e agora ele dá palestras e dá aulas para repassar o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo. O retorno médio do Peter Lynch durante 13 anos foi de basicamente 29,2% ao ano. Para você ter uma ideia, esse mesmo período, né, em que ele teve 29% de retorno, a bolsa americana cresceu em média 15,8%. Isso quer dizer que o retorno de Peter Lynch foi quase o dobro da bolsa de valores, que é um excelente resultado, né? Você ter uma performance acima da bolsa de valores já é muito bom. Você conseguir o dobro de resultado praticamente é excepcional. E Peter Lynch deu algumas lições e tem dado algumas lições, e eu separei para vocês aqui para a gente falar de duas grandes delas. A primeira é que é uma reflexão que ele faz e que eu quero fazer com você, que ele de verdade tem dificuldade de entender como que a grande maioria das pessoas são extremamente cautelosas para, por exemplo, comprar uma geladeira, comprar um carro. E quando eu falo cautelosa, o que quer dizer? Quer dizer que a pessoa vai pesquisar preço, quer dizer que a pessoa vai pesquisar modelo, quer dizer que a pessoa eventualmente vai na loja fisicamente para ver o produto, depois vai entrar na internet, vai procurar onde está o melhor preço, vai procurar cupom de desconto, vai querer parcelar sem juros. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente tem todo esse cuidado. E às vezes isso tudo, esse movimento inteiro vai fazer a gente economizar 100, 200, 300, 400, 500 reais, um pouco mais, um pouco menos. Agora, essas mesmas pessoas, na hora que vai fazer algum tipo de investimento, ela é capaz de investir 1.000, 5.000, 10.000 reais, até mais do que isso, sem fazer ideia do que ela está investindo, sem gastar em colocar um pouco do tempo dela, né, para fazer algum tipo de pesquisa, estudar sobre o assunto, para colocar 10.000 reais naquele investimento. Isso é muito louco, e Peter Lynch faz essa reflexão de, cara, como que é possível, por que, que a pessoa, para economizar 100 reais, investe um tempo danado da vida dela, e na hora de fazer um investimento e colocar 10.000 reais do patrimônio dela, ela simplesmente nem se dá o trabalho de estudar sobre o assunto para conseguir de fato fazer e colocar aquele montante de dinheiro que é muito maior. Beleza? Isso daí é uma coisa muito louca, e eu compartilho desse pensamento dele. É muito comum você encontrar, eu pelo menos recebo com bastante frequência, né, perguntas no próprio Instagram de outros pequenos investidores que às vezes a pessoa nem me pergunta, pô, por que que investir lá é uma boa oportunidade? A pessoa simplesmente pergunta, investir aqui é bom ou não? Qual empresa eu devo investir? A pessoa não quer saber o porquê, a pessoa quer só que eu dê a resposta. E ela não pergunta por que investir naquele ativo, por que comprar aquela ação é um bom negócio. Cara, se eu quiser, eu posso dar, falar, compra aquela ação lá que é um bom negócio. Tá bom, mas você não vai nem querer saber por quê, você não vai querer entender se faz sentido para você ou não. Cara, às vezes você vai colocar um dinheiro tão grande ali que é muito maior do que você economiza quando você fica tentando achar um cupom de desconto na internet para comprar ali uma geladeira nova ou qualquer que seja o produto, economizando 100, 200 reais. Então, não, isso não faz sentido nenhum. Você não pode ser essa pessoa, você não pode ser esse cara que busca cupom de desconto, pesquisa sobre o produto e na hora de investir não faz a mesma coisa. Na hora de investir, acredita na sugestão do gerente de banco, na sugestão do assessor de investimento ou em qualquer notícia que você leu por aí e coloca aí tipo 10.000 reais, 5.000 reais, valores muito maiores do que aqueles valores que você gastaria para comprar alguma coisa, algum produto que você está buscando. Fechado? E o outro ponto bastante interessante que o Peter Lynch ensina para a gente é que a gente precisa ter paciência e que de verdade a paciência ela mora no nosso estômago. Então, o estômago no mundo dos investimentos ele é tão importante ou até mais importante do que o cérebro,
Porque a quantidade de notícias negativas que você vai receber ao longo do tempo, que você vai ouvir no jornal, que você vai ler na internet, que você vai escutar ao longo ali, né, das suas conversas no trabalho, vai ser gigante. E se você não tiver estômago para conseguir ouvir aquela notícia e conseguir pensar de forma racional, você vai agir na emoção. E se você agir na emoção, você provavelmente vai comprar e vender os seus ativos na hora errada. Então, Peter Lynch nos diz e nos ensina que é extremamente importante você conseguir controlar o seu estômago, até mais importante do que você conseguir controlar o seu cérebro. E fica ligado, lógico, com essa história de notícia negativa, né? Se você abrir, eu sempre falo isso para os meus alunos, se você abrir o site da internet, não abre agora porque senão você vai perder a live aqui. Mas se você depois que terminar a aula de hoje, a live de hoje, abrir o site aí da Globo, da UOL, qualquer que seja o site, pegar um papel, traçar uma linha no meio. Do lado esquerdo você vai escrever notícias positivas, notícias felizes, e do lado direito você vai escrever notícias tristes. E aí, cada uma das chamadas da notícia você vai fazer aquele pauzinho, você vai marcar. Você vai ver que o lado das notícias tristes vão ter muito mais chamadas do que o lado das notícias felizes. Isso daí, não tô te falando, não é para você ficar deprimido, nem nada disso. Eu tô te falando porque notícias negativas vendem muito mais e vendem muito melhor. Uma notícia negativa faz com que as pessoas cliquem muito mais para ler do que uma notícia positiva. Se eu der uma notícia catastrófica aqui, a galera vai clicar mais do que se eu der uma notícia de que, sei lá, aconteceu algo muito feliz no mundo, olha só que legal, todo mundo está vacinado no mundo inteiro. Bem menos gente vai clicar do que se eu falar aqui que a pandemia piorou muito porque as pessoas não tomam vacina e as vacinas acabaram. Então, estou dando exemplos aqui do porquê que as pessoas, porquê que os portais de notícia acabam priorizando tanto essas notícias negativas. E se você não souber aí ler essa notícia, interpretar e conseguir controlar isso, você vai se deixar levar por as notícias negativas. E quando a gente fala de investimento, você vai se deixar levar sempre para as notícias de que o mundo vai acabar, de que a economia quebrou, de que o futuro é um desastre. E na verdade você vai deixar um monte de oportunidade passar na sua frente. Beleza? Então, fica ligado com essa história de notícia e, lógico, tem que trabalhar o seu estômago para que você consiga controlar esse emocional, não agir pelo impulso e não se deixar levar pelas notícias todas negativas que a gente vai ler. Beleza? Oh, o John comentou aqui que está começando agora. É exatamente isso que acontece. Pois é, John. Exatamente. Eu estou te falando isso porque aconteceu comigo toda hora, né? Isso fica piscando na tela aqui para mim. Eu vejo isso acontecendo com um monte de outros pequenos investidores e a gente às vezes aprende isso na dor, né? Então, se você aí está começando agora, que nem você comentou, cara, segue firme e vai aprendendo não só com as minhas experiências aqui que eu estou compartilhando, como ser uma experiência de outros grandes investidores, como os de que a gente tem falado no dia de hoje. Fechado? Eu separei agora mais dois caras para a gente falar. Um deles é um investidor brasileiro. Ele é um investidor chamado Décio Bazin. É um cara bastante conhecido no mundo dos investimentos e ele tem algumas características bem diferentes na média. A primeira deles é que ele não fez economia, ele não foi um cara que fez engenharia, administração, né, algum curso no universo das exatas. Não, ele fez jornalismo. Mas ele se tornou um grande investidor, e não só um grande investidor, como ele foi além, ele criou um método de investimento, que hoje leva o nome dele, né, o método Décio Bazin, que foi um método que ele aplicou e que deu resultado. E é muito interessante a história de Décio Bazin, porque ele começou a carreira como jornalista, mas ele cobria o mercado financeiro. Então, foi aí que ele começou a conhecer sobre investimentos, conhecer sobre renda variável, começou a entender sobre o assunto, e aí ele, de fato, entrou nesse universo, ele próprio, como um investidor. Mas o que ele traz aqui de bastante interessante nesse método, basicamente, são três grandes pilares, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui, lógico, eu consigo, dentro do curso, para os meus alunos, eu tenho no detalhe esse método, mas aqui eu quero te passar todo um conhecimento básico para você começar a entender quem é Décio Bazin. O Décio Bazin criou um método em que você consegue identificar boas empresas pagadoras de dividendos, empresas essas que tendem e têm o potencial de continuar pagando bons dividendos e te dar resultados bem acima da média ao longo do tempo. Primeiro deles, ele criou um grande filtro. O primeiro filtro é o seguinte: olha, você precisa encontrar empresas que paguem dividendos, ou seja, através do indicador de dividend yield, o dividend yield acima de 6% ao ano. Cara, bem simples. A empresa pagou nos últimos 3 anos mais do que 6% de dividend yield ano a ano? Se sim, beleza.
continua com essa empresa na lista. Se não, exclui da sua análise. Tira essa empresa da frente, não perde mais tempo com ela. Você não vai investir nessa empresa agora. Pode ser que lá na frente ela até entre na sua lista. Mas nesse momento, se ela paga um dividend yield menor do que 6%, tira fora da lista. Beleza? Segundo, ponto bastante importante do método dele. Dívida da empresa está controlada ou não está controlada? Se está controlado, se a dívida da empresa é baixa, se a dívida da empresa ela consegue quitar a dívida, se ela assim desejar, em pouco tempo, ótimo. Continua com a empresa na lista. Se a empresa está muito endividada ou a dívida está descontrolada, tira fora da lista. Isso porque as coisas têm relação. Se você tem uma empresa que tem baixa dívida ou dívida controlada, a chance dela pagar bons dividendos aumenta. Porque se ela não tem dívida, ela não paga tanto juros e ainda ela consegue fazer sobrar mais dinheiro do lucro. E dividendo é parte do lucro. Então, se o lucro é maior, se sobra mais grana, a chance dela distribuir mais dividendo fica maior. Beleza? E o terceiro item muito importante é procure por empresas que tenham boa governança. Em outras palavras, empresas que não tenham notícias polêmicas, escândalo de corrupção, nenhum histórico de ter tentado enganar o acionista, de ter tentado enganar o governo, nada disso, tá? Então, empresas que tenham boa reputação. E por que isso? Porque quando uma empresa tem uma reputação boa, ótimo. Por outro lado, se a empresa tem qualquer tipo de deslize ou teve algum ponto crítico na governança dela, isso mancha a imagem da empresa. E às vezes a empresa demora anos, décadas para construir uma imagem e ela pode destruir essa imagem em dias, em horas. Então, é muito importante que a empresa preze e continue valorizando uma boa imagem, uma boa reputação perante o mercado. Isso traz credibilidade para o investidor e nós aqui estamos no papel de investidores, mesmo que pequenos investidores. Fechado? O último cara que eu quero falar hoje é sobre um investidor chamado Joel Greenblatt. Como eu prometi no começo aqui da live de hoje, a gente vai falar sobre um investidor americano, Joel Greenblatt, que criou uma fórmula de investimento que ele denominou de fórmula mágica. Joel Greenblatt foi um gestor, teve um fundo de investimento, assim como Peter Lynch, e durante muitos anos ele teve resultados excelentes, tá? Daqui a pouco eu vou te falar dos resultados dele, mas você vai ver que são resultados até acima dos resultados de Peter Lynch, acima dos resultados de Benjamin Graham, de Warren Buffett e assim por diante. Além disso, o Joel Greenblatt, ele também é professor de universidade lá nos Estados Unidos, então ele também passa todo o conhecimento dele através das aulas para os alunos direto e dos conteúdos que ele gera, dos livros que ele escreve. Ele criou uma fórmula chamada Fórmula Mágica. Por que isso? Porque ele é adepto, ele é um investidor, sempre foi, né, um gestor, um investidor adepto ao investimento através de indicadores fundamentalistas. Então, através dos resultados de indicadores, ele faz os filtros para comprar ou vender a ação. E aí é dessa forma que ele investe. Beleza? Isso é um tanto quanto interessante, tá? Porque você consegue dessa forma tirar o seu estômago da jogada. Você consegue tirar essa questão da emoção da jogada, porque você vai seguir uma fórmula. Cara, se eu tô achando que o mercado vai mal, se eu tô achando que o mercado vai bem, não interessa. O que interessa é a fórmula. Você vai seguir a fórmula. Então, esse foi o conceito de investimento dele. Para você ter uma ideia, né, ele criou essas fórmulas, esses indicadores, baseado em dois grandes conceitos, que são conceitos bem simples e que eu tenho certeza que você vai entender e concordar comigo que faz total sentido. O primeiro conceito é que você deve encontrar ações que estejam com preço baixo. Olha só, veja, todo mundo que a gente falou hoje tem como conceito fazer investimento e comprar ações quando os preços estão baixos, quando o preço está muito longe do valor justo. Então, aqui na fórmula mágica de Joel Greenblatt também, você precisa identificar ações que estejam sendo negociadas a preços baixos, excessivamente descontadas. E você também precisa encontrar, além disso, estas ações que também tenham boa rentabilidade, ou seja, que tenham eficiência na sua produção. Olha só que louco. Conceitualmente aqui, tá? Em outras palavras, o que ele quer dizer? Você precisa encontrar empresas que sejam muito eficientes, ou seja, empresas que conseguem extrair o máximo de resultado daquilo que ela tem instalado, das máquinas que ela tem, das fábricas que ela tem, do serviço que ela presta. Ou seja, empresas extremamente eficientes e que estejam com as ações nesse momento sendo negociadas a preços muito baixos.
Se você combina essas duas diretrizes aqui, né, esses dois pilares, a chance de você ter resultado é muito maior. E ele provou isso através dos próprios números dele. Em 16 anos, que foi o tempo em que o fundo de investimento dele teve ali rodando, né? Ele conseguiu um retorno médio por ano de 33%. 33%. A Bolsa de Valores americana, ele era americano, então por isso que eu uso como referência a Bolsa de Valores americana, no mesmo período entregou 14% ao ano, que também é um ótimo retorno. Mas ele conseguiu 33%, baseado nesses dois grandes conceitos que eu acabei de contar para você. Ah, Lucas, mas está falando dos Estados Unidos, pô, no Brasil, será que isso funciona? Peguei um estudo aqui que foi feito no Brasil, em que aplicou-se essa mesma fórmula, esses conceitos que Joel Greenblatt ensinou para gente, entre os anos de 1997 e 2017. Beleza? O retorno médio anual desse período de 20 anos foi de 34%. Olha só, foi muito próximo dos 33% que Joel Greenblatt teve na prática lá nos Estados Unidos. E a Bolsa de Valores aqui no Brasil nesse período teve uma valorização de 11%. Então, também 3 vezes mais retorno do que a Bolsa de Valores aqui no Brasil. Ou seja, a fórmula do cara funciona e aqui no Brasil também se mostrou, né, se provou funcionar nesse estudo que eu acabei de comentar rapidamente com vocês. Fechado? O que tem de muito importante aqui de todo esse conteúdo que a gente viu hoje é que todos esses autores, na verdade, são grandes investidores que colocaram eles na prática no mundo dos investimentos. Então, eles não são só professores teóricos, os caras ensinam o que eles seguem na prática. E o que eles seguem na prática deu resultado. Então, esse é o melhor professor que você pode encontrar, né? Além disso, eles ensinam, e eu quero te passar, nesses minutos que a gente teve junto, pontos para te ajudar a moldar o seu perfil de investimento. Para que você não precise só moldar o seu perfil através das suas experiências, mas também das experiências de outros grandes exemplos, como esses caras que eu te falei. Claro, cada um deles viveu no seu tempo, cada um tinha um contexto diferente. Não são exatamente iguais entre eles os tempos, né? Assim como o tempo que a gente vai viver daqui em diante dificilmente vai ser o mesmo que a gente viveu daqui para trás. Mas o que eu quero te dizer é que ao longo do tempo, esses métodos todos, esses conceitos, essas filosofias todas de investimento se provaram válidas em todo esse período. Então, não tem por que você não acreditar que elas não vão continuar funcionando, né, que elas vão deixar de funcionar daqui para frente. Elas vão continuar funcionando, tá bom? Mais do que uma fórmula, um método, é você entender a essência e a filosofia de investimento. E ao longo do tempo você vai construindo o seu próprio método e vai conseguir fazer as suas escolhas aí de acordo com o método que você está criando para você mesmo. Fechado? Enquanto isso não acontece, não deixa de se inscrever no canal, de me seguir aqui ou no Instagram ou também no YouTube, que aqui eu também vou te ensinar e vou conseguir pegar na sua mão e te levar até os seus primeiros R$ 1.000 pingando na conta e que depois disso você vai conseguir seguir a sua jornada de investidor com muito mais conhecimento e uma base muito mais sólida. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo de hoje e um grande abraço. Até a próxima.